da Barroca? Pois é, na edição do jornal de hoje iremos falar sobre Aleijadinho e sua biografia. Também iremos analisar algumas de suas obras e entrevistar especialistas. Agora, a aluna Doris Vertão irá falar brevemente sobre o tema. A arte barroca consiste em manifestações artísticas que refletiam as tensões da Contra-Reforma Católica da época e o questionamento do poder divino dos reis. Ela desenvolveu-se entre o final do século XVI e o início do século XVII, em Roma, e foi se espalhando pelo resto da Europa. Suas características gerais eram a riqueza nos detalhes das obras, elegância exagerada e importância de luz e sombras. Os temas destacados eram religiosos, dramáticos e tentativas de conciliar forças antagônicas, como o bem e o mal, Deus e diabo, alegria e tristeza. No Brasil, o Barroco surgiu no século XVII. Esse período marcante trouxe muitas riquezas culturais, especialmente na cidade de Ouro Preto. Esse período também fez com que surgissem vários artistas, entre eles destaca-se Aleijadinho. Agora eu vou contar para vocês um pouco mais da vida do Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho. Ele foi filho do Manuel Francisco Lisboa e de sua escrava. Ele nasceu em 1738 em Vila Rica, que é a atual Ouro Preto, em Minas Gerais, e morreu em 1814, segundo alguns biógrafos. Ele aprendeu a esculpir e entalhar quando ainda era criança, observando seu pai e seu tio, Antônio Francisco Pombal, que era importante entalhador para Vila Rica. Em 1777 surgiram os primeiros sinais da sua doença, que não se sabe ao certo se era lepra ou sífilis, mas isso não impediu ele de continuar esculpindo e entalhando. Tudo que se sabe de Aleijadinho foi recolhido por historiadores e arqueólogos, e sua primeira biografia foi escrita 44 dias após a sua morte. Voltando, né? Agora a repórter Sofia Weiner irá fazer algumas perguntas para o especialista. Bom dia, Sofia. Bom dia, Mariana. Agora eu vou fazer uma entrevista com o professor de Cultura Visual, Christian Fernandes, e vou fazer algumas perguntas para ele sobre a obra Passos da Paixão. Eu vou fazer duas perguntas para o especialista, para o professor de artes de cultura visual, Christian. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é quem foi Aleijadinho e qual a sua importância no contexto do barroco, da arte barroca. Bom, Aleijadinho, né, Antônio Francisco Lisboa, foi um mestiço brasileiro. É importante que se diga mestiço porque isso era muito significativo. O pai dele já era um riscador ou traçador de igrejas, que vinha de Portugal já com uma formação. E o Aleijadinho cresceu, orientado pelo pai, e acabou se interessando e desenvolvendo, né, através de estudos. Ele revelou-se prolífico nos seus estudos da arquitetura de tendência, principalmente italiana. Tudo ele acabou se tornando um desenhador de fachadas interiores de igreja, junto com uma outra grande característica dele, que era a facilidade com que ele tinha para explorar madeira e pedra. Então, basicamente foi isso. Foi um grande escultor. E quais você acha as características que se aplicam do barroco nessa obra? Olha, ele tem uma característica muito forte, que é o expressionismo. Onde é que a gente percebe isso? A gente já vê uma precursão desse expressionismo, através da ênfase que ele vai dar para a forma angulosa com que ele detalha os próprios gestos, né? Se a gente for olhar o Cristo que está carregando a cruz num dos passos de uma das capelas, a mão espalmada do Cristo tocando a cruz e o olhar de espanto do Cristo, junto com os movimentos nervosos, quase geométricos, né? Junto com a força da expressão. Essas características, por elas mexerem muito com a força das emoções, elas podem ser consideradas características tipicamente barrocas, né? Muito obrigada, Sofia. Agora iremos com a Júlia, que irá entrevistar mais uma especialista sobre o assunto abordado. Hoje eu estou aqui com a professora Gisele Cisconeto, de Artes Visuais, e eu vou fazer algumas perguntas para ela. De acordo com a obra, você acha que ele tirava as coisas da cabeça dele, ele seguia ordens da igreja? De onde você acha que ele se inspirava? O Aleijadinho ele tem uma proposição de expressão mais livre. Ele sempre fazia umas proposições de traço, de concepção, bem simbólicas, muito próprias. Se ele realizava pesquisas e estudos, com certeza se apoiava na Bíblia, etc. Tanto é que ele traz alguns elementos do próprio escrito, do que, como
características pessoais dos profetas, né? Então ele faz uma referência a essas características simbólicas, que faz parte da questão religiosa. Então eu entendo de que tem assim simbologias ali e de que ele faz não vindo da cabeça, de questões que ele trabalhava isso na própria fé. E o que mais chamou a atenção na obra e por quê? O Isaías, ele chama bastante atenção pelo olhar, essa questão do rosto muito forte, né? Ele meio que encara e meio que está apontando para o escrito, né? Te dizendo, olhe para cá, assim. Então ele tem essa coisa meio de força visual, assim, ele tá se comunicando. Mas aí os traços do Aleijadinho, essa barba comprida, todo esse movimento, a própria panagem, ela não é uma panagem delicada, é uma panagem angulosa, vamos dizer assim, ele tinha uma linguagem barroca muito peculiar. O próprio olhar, essa coisa dos olhos puxados, a desproporção da própria mão, que dá para identificar que foi ele que executou. Muito obrigada pela audiência, esperamos você até a próxima edição.